O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 16. Capítulo 41. 20 de janeiro de 1924. O mar da divina vontade é mar de luz e fogo, sem porto e sem ribeira. Encontrava-me no duro estado das minhas habituais privações do meu bem-amado e me sentia imersa nas amarguras, privada daquele que é o único que faz surgir o sol, o calor, o sorriso, a felicidade em minha pobre alma. Sem ele é sempre noite, fico entorpecida pelo frio de sua privação. Sou infeliz. Por isso me senti oprimida e meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, coragem, não te deixes dominar pela opressão. Se soubesses o quanto eu sofri ao ver-te sofrer tanto, que para não te ver sofrer, assim te adormeço. Mas eu fico junto a ti, não te deixo. E enquanto você dorme, eu faço por você o que deveríamos fazer juntos se você estivesse acordada. Porque não és tu quem quer dormir. Sou eu o que quero e por isso te suplico. Olha o quanto te amo. Se soubesses o quanto sofro quando te vejo despertar. Sofrer porque não tens advertido que te estava junto, porque eu mesmo te tinha feito dormir, no espasmo de minha privação. É verdade que você sofre, que eu sofro, mas é o nó do meu querer que também nisto corre em você, que se apertando mais faz mais estável nossa união. Por isso, ânimo, lembra-te que és o meu barquinho na minha vontade, e a vontade divina não é mar de água, que tenha seus portos e suas praias, onde fazem escala os barcos, os navios, os passageiros, onde descansam e se dão as diversões. E muitos passageiros não voltam mais a navegar o mar. O mar da minha vontade é mar de luz e de fogo, sem portos e sem ribeiras. Portanto, para minha pequena barquinha não há escalas, sempre deve navegar, mas com tal velocidade de fechar em cada um de seus batimentos e de seus atos toda a interminável eternidade, de maneira a uni-los com aqueles batimentos e atos eternos, que é o batimento e o ato de cada um. E você, navegando acima de tudo, fará em cada um de seus batimentos o giro da eternidade. Tomará tudo e nos dará tudo o que da divindade saiu, para dar e para receber. Mas que, enquanto não recebe, e minha pequena barquinha tem a tarefa de navegar no mar imenso de minha vontade para nos retribuir por tudo o que sai de nós. Por isso, se te oprimes, perderá a atenção do giro, e o mar do meu querer, não se sentindo agitado pelos rápidos giros de minha pequena barquinha, você vai queimar mais e você vai sofrer mais por minha privação. Em vez disso, se você girar sempre, será como aquela doce brisa que, enquanto leva refrigério a nosso fogo, te salvará por adoçar o espasmo que sofre por minha privação. Capítulo 42, 23 de janeiro de 1924. Assim como Jesus entrelaçou com seu Fiat Redentor, o Fiat Criador, assim quer que o terceiro Fiat fique entrelaçado com o Fiat Criador e Redentor.
A humanidade de Jesus é menor que a sua vontade eterna. Estava a abandonar-me toda no santo querer de Deus e pensava entre mim. O Fiat formou todo o universo e no Fiat a divindade fez alarde de seu amor para com o homem, apontando-o em cada coisa criada, de modo que em cada coisa criada se vê aquele Fiat impresso, que com tanta maestria, potência e harmonia brotou do seio divino para a criatura. O Fiat formou a redenção tanto que em cada coisa que fez o Verbo eterno está o Fiat, que fazendo coroa lhe dá a vida. Assim que o Fiat Criador e o Fiat Redentor estão entrelaçados juntos, e um ecoa no outro e formam a um só. Então não há ato criado em que o meu doce Jesus não tenha entrelaçado com seu Fiat. Agora, meu adorado Jesus me disse tantas vezes que é necessário o terceiro Fiat para fazer a obra da criação e da redenção que sejam completadas. Mas como será feito? Quem formará tantos Fiat para entrelaçar o Criador ao Fiat Redentor? Enquanto isso pensava, meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, se a Majestade Suprema faz sair tanto amor em todas as coisas criadas por seu Fiat onipotente sobre o gênero humano, era justo que eu, filho seu, em seu próprio Fiat, fizesse tantos outros atos para retribuí-lo por seu amor, entrelaçando os seus com os meus, para fazer que da terra se elevasse outro Fiat, humano e divino, para dar-lhe o beijo, entrelaçar-se e substituir a correspondência do amor de todas as criaturas. Enquanto eu não vinha à terra, o Fiat, espalhado em todo o criado, estava sozinho. Assim que vim, não esteve mais sozinho. Foi o meu primeiro objetivo, formar tantos atos no Fiat eterno por quantos tinha feito meu Pai na criação. Assim que com meu Fiat, o Fiat Criador teve sua doce e harmoniosa companhia. Agora este Fiat não quer que sejam apenas dois, quer que o terceiro Fiat, quer estar em três, e este terceiro Fiat o fará você. Por isso, muitas vezes se atrai fora de você mesma. Coloquei-a naquele mesmo Fiat Criador e Redentor, a fim de que fizesse seu voo e, entrelaçando o teu ao nosso, o Fiat Criador e Redentor ficarão entrelaçados pelo terceiro Fiat teu. Quanto mais você trabalhar em nosso Fiat, mais cedo você vai chegar ao caminho do nosso Fiat. E assim como no Fiat da criação saíram de nós tantas coisas prodigiosas e belas, como é todo o universo, o Fiat da redenção substituiu a todos os atos da criação, segurando a mão de seu filho perdido para conduzi-lo novamente ao seio de seu Pai Celestial. Assim o terceiro Fiat, quando tiver feito o seu caminho, se verá os efeitos. O meu querer ser conhecido e amado e tomar o seu domínio para ter o seu reino sobre a terra. Cada ato teu, demais que entrelaçadas com o nosso Fiat, será um beijo humano que fará dar ao nosso Fiat um vínculo maior que formará entre a vontade divina e humana, de maneira que concordam, não tenha reserva de se fazer conhecer e tomar seu real domínio. Tudo está em fazer-se conhecer. O resto virá por si só. Por isso, tantas vezes te tenho acorrentada, recomendado que ao escrever não omitas nada do que concerne a minha vontade, porque o conhecimento é o caminho, e a luz serve de trombeta para chamar os ouvintes para fazer-se ouvir. E quando mais soar a trombeta,
e mais soa por quanto mais conhecimento tem que manifestar, tantas mais pessoas vêm. O conhecimento agora é colocado em atitude de cátedra, agora como professor, agora como pai piedoso e amante excessivo. Em suma, tem em seu poder todos os caminhos para entrar nos corações, para conquistá-los e triunfar sobre tudo. E por quanto mais conhecimento contém, tantos mais caminhos tem em seu poder. Então eu, quase confusa pelo que Jesus me dizia disso, disse: Doce amor meu, tu sabes como sou miserável e em que estado me encontro. Por isso sinto que para mim é impossível que com meus atos possa fazer o mesmo caminho do Fiat Criador e do Redentor. E Jesus: Assim o nosso Fiat não contém todo o poder que quer? Se o fez na criação e na redenção, como não pode fazer em você? Requer-se seu querer, e eu imprimirei meu fiat no seu, como imprimi meu fiat divino no querer de minha humanidade, e assim faremos o mesmo caminho. Minha vontade pode tudo, em minha onividência te fará presente os atos da criação e redenção. E você facilmente se entrelaçará com seus atos o terceiro fiat a nosso fiat. Não está contente? Então eu, vendo que meu adorado Jesus, conforme falava da sua vontade, me desaparecia e ficava como eclipsado em uma luz imensa, como quando o sol faz desaparecer as estrelas, eclipsando-as em sua luz, disse: Jesus, vida minha, não me fale de sua vontade, porque você se eclipsa em sua luz e eu te perco e fico sozinha sem ti. Como pode ser que o teu querer me faça perder a minha vida, a mim tudo? E Jesus acrescentou: Minha filha, a minha humanidade é menor que a minha vontade eterna. Tem seus confins, seus limites, e por isso minha vontade interminável, aproximando-se de você com os seus conhecimentos, faz com que a minha humanidade fique perdida na sua luz e como eclipsada, e por isso você não me vê, mas eu fico sempre em ti e gozo, porque vejo a pequena nascida de minha vontade eclipsada na mesma luz de minha humanidade. Assim que estamos juntos, mas como a nossa visão é deslumbrada pela luz resplandecente do querer supremo, não nos vemos. Capítulo 43, 2 de fevereiro de 1924. O abandono em Deus forma as asas para voar no âmbito da eternidade. O que é a eternidade? Sentia-me muito oprimida pela privação de meu doce Jesus e por outras razões que não é necessário escrever aqui. E meu amado Jesus, movendo-se em meu interior e estreitando-me a Ele para me dar força, pois me sentia sucumbir, me disse: Minha filha, a minha vontade é vida e movimento de tudo. Mas sabes tu quem segue a seu movimento e toma o voo em meu eterno querer, de maneira que gira como gira ele no âmbito da eternidade e se encontra onde ele se encontra e faz o que ele faz? A alma totalmente abandonada em minha santa vontade. O abandono são as asas para voar junto com meu querer. Quando cessa o abandono, assim perde o voo e fica destruídas as asas. Assim que todos sentem o movimento, a vida da minha vontade, mas ficam no ponto onde estão, porque não há movimento que não parta de mim. Mas só quem tem as asas do abandono em mim faz o mesmo caminho de minha vontade. Sobrevoa sobre tudo, seja no céu ou na terra. Entra no âmbito da eternidade
e gira no meio das três divinas pessoas. Penetra nos lugares mais íntimos delas. Está a par dos seus segredos e das suas bem-aventuranças. Acontece como uma máquina, onde no meio está a primeira roda e em torno dela outras muitas pequenas rodas que são fixas. Assim que a primeira roda se move, todas as outras recebem o movimento, mas nunca chegam a tocar a primeira roda, nem sabem nada do que ela faz, nem dos bens que contém. Em troca, outra pequena roda que não esteja fixa e que por meio de um mecanismo gire sempre por todas as rodas para encontrar-se em cada movimento da primeira roda, para fazer de novo o seu giro, esta roda giratória gira, sabe o que há na primeira roda e toma parte dos bens que ela contém. Agora a primeira roda é minha vontade. As rodas fixas são as almas abandonadas a si mesmas, o que as torna imóveis no bem. A roda giratória é a alma que vive na minha vontade. O mecanismo é o abandono tudo em mim. Assim que cada falta de abandono em mim é um giro que você perde no âmbito da eternidade. Se você soubesse o que significa perder um giro eterno. Quando ouvi isto, disse: Mas diz-me, meu amor, o que significa eternidade e o que é este giro eterno? Jesus acrescentou então: Minha filha, a eternidade é um círculo imenso, onde não se pode conhecer nem onde começa nem onde termina. Neste círculo se encontra Deus, sem princípio e sem fim, onde possui felicidade, bem-aventuranças, alegrias, riquezas, belezas, etc. Belezas infinitas. Em cada movimento divino, que nunca cessa, faz sair deste círculo da eternidade novas felicidades, novas belezas, novas bem-aventuranças, etc. Mas este novo é um ato jamais interrompido. Mas um não é parecido com o outro. Mas um não é parecido com o outro, diferentes entre eles. Nossos contentamentos são sempre novos. São tais e tantas as nossas bem-aventuranças que, enquanto gozamos uma, outra nos surpreende. E isto sempre e jamais terminam. São eternas, imensas como nós. E o que é eterno tem virtude de fazer surgir coisas sempre novas. O antigo, as coisas repetidas, não existem no que é eterno. Mas você sabe quem toma mais parte no céu do novo que jamais se esgota? Quem mais praticou o bem na terra. Este bem será como o germe que lhe dará o conhecimento de nossas bem-aventuranças, alegrias, belezas, amor, bondade, etc. E segundo o bem que a alma tenha praticado na terra, que tenha alguma harmonia com nossas variadas bem-aventuranças, assim se aproximará de nós e de grande goles será preenchido com a bem-aventurança da qual o germe contém, até transbordar fora. De tudo que contém o círculo da eternidade, tomarão parte, em troca dos germes adquiridos na terra, deles serão enchidos. Acontecerá como a um que tenha aprendido música, um trabalho, uma ciência. Soando a música, muitos escutam e gozam, mas quem entende? Quem sente penetrar-lhe na inteligência e descer-lhe no coração todas aquelas notas de gozo ou de dor? Quem se sente como cheio e vê em ato as cenas que a música expressa? Quem estudou, quem tem fatigado para aprender. Os outros apreciam, mas não entendem. Sua alegria está na percepção do ouvido, mas todo o seu interior fica em jejum. Assim também quem aprendeu as ciências, quem goza mais, um que estudou,
que tem consumido sua inteligência nos livros, em tantas coisas científicas, ou bem quem só as olhou? Certo que quem estudou pode fazer ganhos justos, pode ocupar vários lugares, enquanto o outro pode desfrutar só com a vista, se vê coisas que pertencem às ciências. Assim de todas as outras coisas. Se isto acontece na terra, muito mais no céu, onde a justiça pesa com a balança do amor cada pequeno ato bom feito pela criatura, e põe sobre esse ato bom uma felicidade, uma alegria, uma beleza intermináveis. Agora, o que será da alma que terá vivido no meu querer, onde todos os seus atos permanecem com um germe eterno e divino? O círculo da eternidade se verterá de tal forma nela que toda Jerusalém celestial ficará surpreendida, e farão novas festas e receberão nova glória. Capítulo 44, 5 de fevereiro de 1924. Privações. Penas de Jesus, tristeza da alma. Efeitos da alegria. A alma não pode sair da divina vontade, porque sua vontade está encadeada com a imutabilidade da divina. Sentia-me amarga pela privação do meu sumo e único bem. Sentia-me extenuada, sentia que não devia mais vir aquele que era toda a minha vida. Sentia que todo o passado tinha sido um jogo de fantasia. Oh, se estivesse em meu poder, teria queimado todos os escritos para fim de que não ficasse nenhum vestígio de mim. Também minha natureza sentia os dolorosos efeitos de sua privação. Mas é inútil escrever o que aconteceu, porque também o papel é cruel e não tem nenhuma palavra de consolo para mim, e não me dá aquele por quem tanto suspiro. Mas bem, o dizê-lo agrava mais minhas penas. Por isso, melhor sigo adiante. Agora, enquanto eu estava em tão duro estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver com uma varinha de fogo na mão e me dizia: Minha filha, onde queres que te bata com esta varinha? Quero castigar o mundo, por isso vim a ti para ver quantos golpes queres receber tu, para dar o resto às criaturas. Por isso diz-me, onde queres que te bata? E eu, amarga como estava, disse: Onde você quiser me bater, eu não quero saber nada, não quero outra coisa que a sua vontade. E ele de novo: Quero saber por ti onde queres que te golpeie. E eu: Não, não, eu jamais o direi. Quero onde tu quiseres. E Jesus perguntou-me de novo, e vendo que eu sempre respondia: Não quero outra coisa que a tua vontade, repetiu: Portanto, nem sequer queres dizer onde queres que te bata. Então, sem dizer outra coisa, me golpeava. Aqueles golpes eram dolorosos, mas como partiam das mãos de Jesus, infundiam-me a vida, a força, a confiança. Depois que me golpeou, de maneira que me sentia toda maltratada, me pus perto de seu pescoço e, me aproximando da sua boca, tentei sugar. Mas enquanto fazia isto, vinha à minha boca um líquido dulcíssimo que me fortalecia toda. Mas não era essa a minha vontade. Mas bem queria sua amargura, que as tinha em demasia no seu Santíssimo Coração. E depois lhe disse: Meu amor, que dura sorte a minha. A tua privação mata-me. O medo de que possa sair da tua vontade me esmaga. Diz-me, em que te ofendi? Por que me deixas? E embora que agora está comigo, não me parece que tenha vindo para ficar comigo como antes, para estar juntos, mas de passagem. Ah, como estarei sem ti, minha vida? Diga-me, diga você mesmo, se é que posso fazê-lo. E enquanto isto dizia, rompi em pranto. E Jesus, apertando-me a ele, me disse: Pobre filha minha, coragem.
Deus Jesus não te deixa, nem temas que pudesses sair de minha vontade, porque tua vontade está encadeada com a imutabilidade da minha. Ao máximo serão pensamentos, impressões que sentirá, mas não verdadeiros atos, porque estando em você a imutabilidade de minha vontade, quando a sua estivesse por sair da minha, sentirá a firmeza, a força da minha imutabilidade, e ficarás mais acorrentada. E assim, e além disso, tens-te esquecido que não só estou eu em teu coração, mas todo o mundo, e que de dentro de ti dirijo a sorte de todas as criaturas? O que você sente não é outra coisa que a forma em como está o mundo comigo e as penas que me dão, estando eu em ti, repercutem sobre ti. Ah, minha filha, quanto nos faz sofrer o mundo. Mas ânimo, quando vejo que não podes mais, eu deixo tudo e venho para estar com minha filha, para reanimar e reanimar das tristezas que me dão. Disse isso e desapareceu. Eu fui reanimada sim, mas com uma tristeza de sentir-se morta. Senti-me mergulhada num banho de amargura e aflição, tanto que não sentia a força de dizer a Jesus: Vem logo, enquanto fazia minhas habituais orações. Meu amado Jesus voltou dizendo: Minha filha, diz-me, por que estás tão triste? Olha, eu venho do meio das criaturas com as lágrimas nos olhos, com o coração trespassado, traído por muitos, e por isso tenho dito entre mim: eu vou com a minha filha, com a minha pequena recém-nascida da minha vontade, a fim de que enxugue minhas lágrimas. Com seus atos que fazem minha vontade, me dará o amor e tudo o que os demais não me dão. Me repousarei nela e a reanimarei com minha presença. E você, em troca, faz-te sentir tão triste que tenho de pôr de lado as minhas mágoas para aliviar as tuas. Não sabes tu que a alegria à alma é como o perfume às flores, como o tempero aos alimentos, como o colorido para as pessoas, como a maturação para os frutos, como o sol para as plantas? Então, com esta tristeza você me deixou encontrar um perfume que eu recriei. Nem um alimento. Você não me deixou encontrar um perfume que eu recriei, nem um alimento saboroso, nem um fruto maduro. Está toda dolorida, tanto que me dá piedade. Pobre filha, anime-se. Abraça-me, não tema. Eu estreitava-me a Jesus. Teria querido explodir em pranto. Sentia-me que estava a sufocar a voz, mas fiz-me violência e a sufocar o choro disse-lhe: Jesus, meu amor, as minhas dores não são nada em comparação com as tuas. Por isso, pensemos em suas dores se você não quiser me adicionar outras amarguras. Deixe-me enxugar suas lágrimas e parte-me as dores do seu coração. Assim tive a oportunidade de participar nas suas penas e de me fazer ver os graves males que existem no mundo e os que virão. E desapareceu. Capítulo 45, 8 de fevereiro de 1924. Como devem estar e o que devem fazer os pequenos na divina vontade. Estava fundindo-me toda no santo querer divino, e como ao fazer isto, com as mais pequenos, como a mais pequena de todos, me pondo diante de todas as gerações, mesmo antes de Adão e Eva, antes que Adão e Eva foram criados, a fim de que antes que eles pecassem, eu já tivesse preparado o ato de reparação à divina majestade, porque no querer divino não há nem passado nem futuro, senão que tudo é presente, e também porque, sendo pequena, poderia aproximar-me para interceder e fazer meus pequenos atos em seu querer, para poder cobrir todos os atos das criaturas com sua vontade divina. E assim,
poder vincular a vontade humana separada da divina e fazer de que delas uma só. Agora, enquanto estava por fazer isto, era tanto meu aniquilamento, minha miséria e a minha pequenez extrema, que disse entre mim: em vez de me colocar à frente de todos na Santíssima Vontade, devo antes pôr-me atrás de todos, mesmo atrás do último homem que virá, pois sendo a mais desprezível e a mais miserável de todos, me convém o último posto. Enquanto isto, meu amado Jesus saiu de dentro de mim e segurou minhas mãos e disse: minha pequena filha, na minha vontade, os pequenos devem estar diante de todos, ou melhor, no meu seio. Quem deve interceder, reparar, unificar a nossa vontade, não só com a sua, mas com as dos demais, deve estar junto e tão unida conosco que receba todos os reflexos da divindade para copiá-los em si mesmo. Deve ter um pensamento que seja de todos, uma palavra, uma obra, um passo, um amor que seja de todos e por todos. E sendo que nossa vontade envolve a todos, esse teu pensamento seja de todos em nosso querer. Essa palavra, esse ato, esse amor, brilhe em cada pensamento, palavra e ato de todas as gerações. E na potência de nossa vontade se façam antídoto, defensores, amantes, autores, etc. Se você soubesse com que amor nosso Pai Celestial a espera, alegria que sente ao ver-te tão pequena, levando-lhe ao colo a criação toda para dar-lhe a correspondência para todos, sente que lhe retorna a glória, as alegrias e as complacências da finalidade da criação. Por isso é necessário que você venha diante de todos, e depois que tenhas vivido diante de todos, darás uma volta em nossa vontade e te porás atrás de todos. Os porá como em teu regaço e trarás a todos a nosso seio. E nós, vendo-os cobertos por seus atos feitos em nosso querer, os acolheremos com mais amor e nos sentiremos mais dispostos a vincular nossa vontade com as das criaturas, para trazê-los de volta com o seu pleno domínio. Por isso, coragem. Os pequenos são perdidos na multidão. Por isso é necessário que venha à frente para cumprir a missão do seu ofício em nossa vontade. Os pequenos em nossa vontade não têm pensamentos próprios, coisas próprias, mas tudo em comum com o Pai Celestial. Por isso, como todos gozam do sol, ficando todos inundados por sua luz, porque foi criado por Deus para o bem de todos, assim todos desfrutam dos atos feitos pela pequena filha em nossa vontade, que mais que sol dardeiam a todos para fazer que o sol do querer eterno surja de novo com aquela finalidade pela qual foram criadas todas as gerações. Portanto, não se perca entre a multidão de suas misérias, de seu estado miserável, dos pensamentos próprios. Senão, pensa só no teu ofício de pequena de nossa vontade, e se atenta em cumprir sua missão.